Fala pessoal, Enzo Pacheco na área, aqui analista das séries internacionais da Empíricos, né? Tanto do Money Rider como as melhores ações do mundo. E hoje eu vim aqui tirar uma dúvida que vocês devem estar tendo, né? Nessas últimas semanas, esses últimos meses, nesse ano de 2022, no que investir lá fora, né? Os mercados internacionais super desafiadores. A gente tem a questão da guerra lá da Ucrânia com a Rússia, como isso impacta no preço das commodities, afeta a inflação, afeta políticas monetárias ao redor do mundo, né? Principalmente do Federal Reserve, que é tido como o Banco Central do mundo, por definir a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos. Mas a gente acha que ainda tem algumas oportunidades lá fora, né? Se você olhar bem, você encontra alguns setores, principalmente, que podem se beneficiar nesses próximos meses, mesmo com um cenário macroeconômico mais complicado, mais desafiador. Então, quando a gente olha a performance dos principais índices americanos, né, em 2020, a gente tem visto que tem sido uma reta descendente, né, constante aqui, né, tem alguns solavancos, alguns respiros, mas o S&P 500 está caindo mais de 10% com o fechamento de sexta-feira. A queda fica mais robusta, né, mais prominente quando a gente olha o índice Nasdaq, né, que é o índice principalmente das empresas de tecnologia. Então são aqueles casos de crescimento, aquelas empresas que talvez não gerem lucro hoje, que a expectativa dos investidores é de lucro mais para frente, e isso com um aumento na taxa de juros torna o cenário para essas empresas mais desafiador, né? Então você tem a rentabilidade de um título de renda fixa comparado com a possibilidade de ter um ganho em alguma dessas empresas, os investidores acabam deixando esses papéis de lado. E, como a gente pode ver, o menos pior em 2020 tem sido o Dow Jones, né, com uma queda ali um pouco maior do que 8%. E aqui é importante notar que o Dow ele tem uma composição de papéis mais da velha economia, né? Empresas de setores que não são tão afetados com esse aumento da taxa de juros, porque já são empresas consolidadas, já geram lucro, podem estar em setores com uma perspectiva mais desafiadora, né? Talvez produtos que possam ser disruptados, mas o fato é que elas já entregam resultados, já pagam dividendos, já geram fluxo de caixa. Então, a gente viu o Dow tendo a melhor performance ali ao longo de 2022. Então, quando a gente olha por setor, né, do S&P 500, quais são os setores que estão no positivo ou que estão fazendo com que o índice tenha essa performance não boa, né, no negativo? Como a gente pode ver, o único setor no positivo no ano é o setor de energia, com uma alta de quase 40%. Aqui, obviamente, né, calcado no aumento do petróleo, né, principal commodity negociado por essas empresas. Também tem o gás natural, que é muito importante para essas companhias. Então, se o preço dessas commodities aumenta, você tem uma perspectiva de que essas empresas vão ter mais receita, vão gerar mais lucro, vão poder pagar mais dividendos, recomprar mais ações. Então, esse é o único setor, né, como a gente pode ver, no positivo no ano, enquanto todos os outros, então a gente está falando de serviço de comunicação, setor financeiro, consumo discricionário, tecnologia, o que mais? Materiais básicos, industrial, enfim, qualquer setor do S&P 500 está no negativo. Aqui, né, a gente pode ver a menor queda é o setor de utilities, com uma queda ali aproximada de 1%. Aqui a gente até entende, né, a demanda, a procura por esse tipo de serviços, produtos, né? A gente está falando de água, gás, telefone, por aí vai. Não vai mudar muito, né? Obviamente, né, a crise pode afetar a demanda, mas dificilmente você vai ter uma queda brusca, né, no uso desses produtos. Então, até a gente consegue entender, né, porque é o segundo melhor setor, mas ainda assim está no negativo. E quando a gente vai olhar as piores quedas no ano, o destaque fica com o consumo discricionário, né, uma queda ali de quase 17%. E aqui é normal também, né? As pessoas não vão ter mais renda disponível, tanta renda disponível assim, se você tiver um aumento de inflação, para fazer compras compras que não são essenciais no dia a dia. Então, a gente vê o consumo discricionário caindo forte. Tecnologia também com uma queda relevante, né? 15%. Aqui, como eu já tinha comentado naquele slide sobre a performance do Nasdaq, essas empresas tendem a se prejudicadas num aumento de juros, né, por parte do Fed, essa diferença de empresas que já geram resultado hoje com o que vão gerar lá na frente,
quando você traz esse valor presente, esse valor lá na frente para hoje, né, valor presente, você tem que descontar a uma taxa, você tem que ter uma taxa de desconto para trazer esse valor para hoje, e a taxa de juros americana, a taxa básica, o Fed Funds Rate, ele é a taxa, uma das taxas que fazem essa taxa de desconto. Então, se você aumenta essa taxa, basicamente o valor lá na frente vai ser menor hoje. E também, né, no pódio negativo, por assim dizer, a gente tem serviço de comunicação, uma queda ali também superior a 15%. Aqui engloba alguns cases de tecnologia importantes também, né? Então, mesmo empresas consolidadas do setor acabaram sofrendo com essa migração, né, dos casos de growth, né, de crescimento, para as teses de velho, né, aquelas ações que negociam múltiplos mais baratos, que tem ainda uma margem de segurança melhor para se investir hoje. Mas o mais importante de notar, né, aqui a gente está falando a performance no ano de 2022, mas quando a gente estende essa análise para um período maior, quando você pega lá desde 2019, você vê que o setor de energia ele era o pior, né? Então, a gente teve lá a época da crise da pandemia, né, da Covid, em que os preços do petróleo chegaram a bater valores negativos. A gente nunca imaginou que a gente ia ver um gráfico de cotação, né, com preço negativo, mas foi realidade lá no caso do petróleo, no auge da pandemia. E essa recuperação, né, desde então, fez com que o setor ele se aproximasse ali da região dos 60% a 80% que todos os outros setores acabaram entregando nesse período, né? Alguns entregaram mais por um tempo, outros entregaram menos, mas no geral, todos esses setores entregando ali retornos da casa de 60% a 80% em 3 anos, né? Desde 2019. Né? Então, e o principal setor que se destacou desde então, isso já vem há um bom tempo, né? É o setor de tecnologia, que teve uma alta ali de 144% nesse período. Agora até caiu um pouquinho mais, né? Hoje, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o Nasdaq teve uma queda relevante no dia, mas aqui a gente tem aqueles cases que se beneficiaram muito, né, daquele combo fica em casa. Então as pessoas passaram a trabalhar mais de casa, precisaram comprar equipamentos de tecnologia para sua casa ou até para fazer exercício em casa. Né? Então você teve toda essa migração e esse setor acabou se beneficiando nesses últimos anos. Mas aí você pergunta, então tá, onde é que eu invisto meu dinheiro hoje lá fora? Então quando a gente olha os fundamentos pelos setores, quando a gente vê lá, né, a gente listou todos esses ETFs, né, todos esses setores, você consegue ter uma exposição direta a esses setores por meio desses ETFs que são negociados nas bolsas americanas. E a gente compilou aqui o que são os múltiplos preço-lucro projetado para o final do ano e preço-fluxo de caixa de todos esses setores. O setor de energia ainda negocia com o múltiplo preço-lucro projetado menor de todos. Então, você ainda tem algumas oportunidades de investimento no setor de energia. Aqui, o mais importante, na verdade, é que o investidor dê preferência, né, quando investe lá fora, das empresas que têm uma atuação mais local, mais localizada nos Estados Unidos. Então, evitar, talvez, empresas que têm uma exposição no mercado europeu por questões óbvias, né? Então, se você procurar alguma dessas empresas do setor de petróleo, de energia, a dica aqui é buscar empresas que tenham uma atuação mais focalizada nos Estados Unidos. Uma das ações que a gente gosta hoje, né, no setor de energia é da Marathon Oil, né? Então, é uma empresa que atua basicamente nos Estados Unidos, está desalavancando seu balanço, pretende pagar dividendo, pretende fazer recompras e ainda negocia a múltiplos convidativos. Setor financeiro vem na sequência. Aqui ainda tem uma questão meio que nebulosa, né, para os próximos meses, apesar do mercado esperar que o Fed aumente as taxas de juros no decorrer de 2022 para combater a inflação, que está nos maiores níveis em 40 anos. A verdade é que talvez o Fed não tenha como aumentar muito mais a taxa de juros e sem correr o risco de colocar o país em recessão. Então, pode ser que os ganhos, né, todo assim, o potencial de valorização do setor financeiro daqui para frente ainda vai ficar
né, dependente de como o Fed vai atuar nesses próximos meses. A gente já vai ter reunião agora, essa semana, do Federal Reserve. Provavelmente já vai aumentar, provavelmente não, né? O Jerome Powell já falou que ele vai aumentar a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, 0,25%, né? Mas a expectativa no mercado é de até 7 altas, né? E isso pode ser que coloque a economia num momento não tão positivo. Então, eu teria atenção aqui no setor financeiro. Outro setor que a gente acha interessante no momento é o de materiais básicos, né? Aqui ilustrado pelo XLB, né? Que é o ETF que junta diversas empresas. Então aqui você tem empresa de fertilizante, fabricante de químicos, né? Utilizado na indústria, tem inclusive uma mineradora de ouro. Enfim, você tem um pacote de empresas que tendem a se beneficiar com o aumento do preço das commodities. Então acho que é algo interessante para a gente ter no portfólio hoje. A gente inclusive tem esse ativo lá na carteira do Money Rider, e quem não conhece, fica aqui meu convite para conhecer, né, a carteira do Money Rider, o Money Rider Hedge Fund, que é uma carteira super diversificada, tem ações, renda fixa, real assets, né, que é os REITs, os fundos imobiliários, book tático, book de commodities, enfim. Mas a gente gosta bastante, né, a gente acha bem interessante ter esse tipo de ativo hoje na carteira. E também o setor de saúde, eu acho que entra muito naquele mérito que a gente tinha falado antes, né? A demanda por produtos e serviços do setor de saúde, apesar da questão do conflito lá na Europa, não tende muito a reduzir nos próximos meses e anos, né? Então, negociando nos múltiplos atuais, né? Nesse múltiplo projetado, que é abaixo, né? Se a gente for comparar todos aqui, e aqui no final a gente tem o que seria o índice múltiplo preço-lucro projetado para o índice, né, para o SP 500. Então, você vê que esses 4 setores aqui têm múltiplos menores do que o índice, mas eu focaria mais no de energia, materiais básicos e de saúde. Obviamente, você pode encontrar coisas interessantes nos outros ETFs, mas acho que tem que ter um pouco mais de critério nessa seleção. Por exemplo, caso de tecnologia, negocia múltiplos muito altos, mas dependendo das empresas, né? Aqui a gente tem uma grande predileção pelas Big Techs. Elas negociam múltiplos maiores do que o mercado, mas também entregam muito mais do que o mercado. Então a gente está falando de Apple, de Microsoft, de Alphabet, de Amazon. A Amazon, inclusive, recentemente anunciou o desdobramento das suas ações e mais uma recompra de 10 bilhões de dólares, né? Deu um boost, né? Deu uma empolgação para os investidores. Eu ficaria de olho na ação da Amazon. Interessante o momento para investir na companhia. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui, compartilha, deixa o seu comentário, pergunta aí onde é que você quer investir lá fora, pergunta outro tema para a gente tratar aqui no vídeo. E fica aqui mais uma vez o nosso convite, né, para conhecer as nossas séries, tanto o Money Rider como as melhores ações do mundo. Vai ter um QR Code em algum lugar aqui da tela para você buscar e aprender um pouco mais de como investir lá fora e diversificar ainda mais seus investimentos. Beleza? Fico te esperando para uma próxima aqui. Um abraço e bons investimentos.